Olá, boa tarde. Olha aqui, estude história. Isso é muito importante para a gente entender o presente, o passado e tentarmos ver o que a gente pode fazer no futuro. Bem, nosso assunto hoje é Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, a gente já viu todos os antecedentes, agora vamos focar no início do conflito. Então a guerra começou depois que todos os países que fizeram alianças militares desde o início do século XX estavam já preparados para a guerra, né, na chamada paz armada, que a gente já viu. Aí, o que aconteceu? Houve, né, o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado na cidade de Sarajevo. E aí começou a haver uma perseguição aos grupos sérvios, né, eslavos, dentro do Império Austro-Húngaro, né? E esses povos já eram povos, os povos eslavos, né, já eram perseguidos, né, já eram cidadãos de segunda categoria dentro do Império Austro-Húngaro. E o assassinato do Francisco Ferdinando levou a uma perseguição aos eslavos, né, não apenas aos grupos terroristas, mas também aos grupos aos grupos políticos que faziam oposição, né, ao governo, né? E aí isso foi o estopim, né? Como a gente falou, isso aí não foi a causa fundamental da guerra, foi o estopim da guerra, né? A guerra começou por causa disso, todo mundo já estava preparado para a guerra, né? Tinha os dois lados, né? A tríplice entente, França, Inglaterra e Rússia, e a tríplice aliança, né? Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, principalmente, né? Apesar da Itália fazer parte aí dessa aliança, né? A Itália ela fazia principalmente uma aliança militar com a Alemanha e menos uma aliança militar com o Império Austro-Húngaro, com o qual, né, a Itália tinha problemas até de fronteira, né? Tanto é que no início da guerra a Itália não entra, né? Então, o Império Alemão não tinha sido atacado e tal, então ela não entra. E quando entra do lado da Entente. Bom, então está todo mundo preparado para a guerra. E a causa principal, a disputa de áreas coloniais. Então, havia uma disputa de áreas coloniais, essas disputas, né, estavam sendo feitas de maneira tranquila pela Inglaterra e França, né, até que surgiu o Império Alemão em 1870 para 71. E o Império Alemão ele desequilibrou esse imperialismo, né, britânico e francês, que até então vinha, né, com diplomacia, eles vinham dividindo as terras, principalmente da África e da Ásia, né? Aí o que aconteceu? O Império Alemão era um império extremamente industrializado que precisava das matérias-primas das áreas coloniais. No início, né, o rei da Prússia e o chanceler da Prússia se tornaram o Kaiser, o imperador alemão, e o chanceler do Império Alemão, né, que no caso era o Guilherme II e o Bismarck. O Bismarck, então, ele acabou levando a coisa para um lado diplomático, apesar de fazer bastante, quer dizer, incentivou um grande crescimento bélico do país, né? O próprio exército prussiano já era conhecido como um exército extremamente disciplinado, de generais estudiosos, né, que conseguiam vencer batalhas e tudo mais. E o exército alemão se tornou um exército bastante poderoso, né, as forças armadas como um todo, né, e inclusive a própria marinha de guerra, né, que começou a rivalizar com a Inglaterra em número de navios de guerra, de submarinos, né, que são novas armas ali que estão surgindo, né. A Alemanha então queria. E houve uma mudança, né, de imperador, de Kaiser na Alemanha, praticamente uma passagem direto do Guilherme
do Guilherme I para o Guilherme II, né? E aí então o que aconteceu? O Guilherme II, ele era um cara extremamente ligado à ideia germânica, de superioridade, né, até de superioridade racial, né, em relação aos próprios europeus, né, não apenas em relação aos povos que eram considerados inferiores, né, naquele momento da eugenia e tal, mas também dos próprios europeus. Então ele falava, vamos ganhar essa guerra aí facinho, nosso exército é mais poderoso, mais disciplinado, melhor formado, nós temos armas, né, tal, e vamos ganhar essa guerra e vamos ter acesso às áreas coloniais, tirando então uma parte dessas áreas coloniais dos ingleses e dos franceses, que eram os dois maiores impérios coloniais, né? Então a guerra começa exatamente porque a Alemanha quer essas áreas coloniais, né? Então começou a guerra, a Alemanha rapidamente invadiu a Bélgica e invadiu a França e também fez uma invasão na Rússia, certo? E manteve suas posições e tal, e a guerra se transformou numa guerra de trincheiras, né? Então, trincheiraram os soldados, faziam aqueles buracos enormes, né? Ficavam ali combatendo e tal. E ao mesmo tempo começou também um combate naval bastante intenso com os submarinos, né? Os submarinos eram indetectáveis na época, né? Como eu disse, só a Segunda Guerra Mundial, com a invenção do sonar, é que os submarinos vão começar a ser passíveis, né, de serem descobertos submersos, né? Aí os submarinos atacavam os navios de guerra, os navios mercantes, né, dos inimigos, e isso gerou assim, milhares e milhares, né, até milhões de mortos, né? E enquanto em terra havia essa guerra de trincheiras, né? E havia uma guerra aérea também muito grande, né? Os aviões começaram a ser utilizados, né, em batalhas aéreas. E aí a Alemanha tinha uma certa vantagem na guerra, né? Então a guerra se desenvolveu praticamente no mar, no ar, tal, e os alemães mantendo essas posições tanto na Rússia como na França. E aí o que aconteceu? Eles mantiveram essas posições e aí houve mudanças na guerra, né? 1915 a Itália entrou, e como eu disse, do lado da Entente, não do lado, né, da aliança. Então entrou contra a Alemanha, né, contra o Império Austro-Húngaro e contra o Império Turco. E no caso também a Rússia, né, devido à Revolução bolchevique, né, a revolução que levou Lenin ao poder, né, em outubro, novembro de 17, eles fizeram a revolução, né, os bolcheviques, e uma das promessas do Lenin, que era o líder dos bolcheviques, era a paz. E aí eles entraram em acordo com os alemães e fizeram a paz e saíram na guerra, né, os russos, né? Aí a Alemanha concentrou seus soldados na França. Só que devido à aliança que havia, né, até então os Estados Unidos eram neutros, né, então, mas havia uma aliança muito grande nos Estados Unidos e a Inglaterra, a França, né, muitos investimentos, então, eram historicamente muito ligados, né, os países. E aí o que aconteceu? Os americanos, né, os estadunidenses levavam armas, né, levavam até alimentos, né, tudo para principalmente os ingleses e franceses. Então os submarinos alemães no Atlântico Norte começaram a afundar os navios mercantes americanos, né, afundaram alguns e tal, né. Houve lá um boato de aliança dos alemães com o México, né. O México sempre foi um pouco rival, né, dos Estados Unidos, de que poderia haver o uso do território mexicano para a invasão dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, né, o presidente Wilson conseguiu convencer o Congresso americano, né, de entrar na guerra, e eles entraram. Aí mandaram milhares e milhares de soldados e armas, né, e conseguiram então, junto com os ingleses e franceses, expulsar os alemães do território francês, né. E aí o Kaiser Guilherme II, desculpa, né, o Guilherme II,
ele tinha falado que a guerra ia ser rápida, porque os alemães eram melhores, superiores e tal, né? E a guerra já tinha 4 anos, né? Então aí os alemães estavam meio cansados na guerra, né? Com aqueles milhões de mortes, feridos e tal. Chegando em casa, né? Os feridos sem braço, sem perna ou no caixão, né? E o pessoal estava meio cansado e começou a fazer manifestações, greves e tal, pela paz, né? Aí o imperador, né, o Kaiser Guilherme II, estava meio percebendo que estava fora de sintonia com o país, abdicou ao trono. E aí o novo governo, né, houve uma proclamação da República, e o novo governo republicano alemão vai pedir uma paz para a Entente. Aí a paz é efetuada, né? Isso já é novembro de 1918. Com essa paz efetuada começa, né, a chamada Conferência de Paris, onde o primeiro-ministro britânico Lloyd George, o primeiro-ministro francês Georges Clemenceau e o presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, eles se reúnem e lá eles traçam, né, o que seria para fazer o tratado efetivo de paz, né? Aí o mais importante é que em relação à Alemanha surgiram vários países novos, né, devido aos nacionalismos, né? Então surgiu a Polônia, o Império Austro-Húngaro se desintegrou, né? O Império Otomano, né, acabou sendo desintegrado também, né? E tomado até por tropas francesas e inglesas que dividiram, né, um território que era bastante importante para os europeus devido ao petróleo. E aí no caso eles acabaram dividindo o Império Otomano também, né, o Império Turco. E o próprio Império Austro-Húngaro desapareceu, surgiram vários países, né, ali na região. A Polônia, né, se desmembrou da Rússia, né, que sempre foi extremamente rival, né, da Rússia, e pertencia à Rússia já secularmente, conseguiu a independência, né, os países bálticos, né, Estônia, Letônia e Lituânia também, né, se desmembraram da Rússia agora, né, União Soviética, né, começou a chamar logo depois, né. Mas o mais importante foi o Tratado de Versalhes. Então a Conferência de Conferência de Paris gerou o Tratado de Versalhes, né? E o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, estava querendo uma paz sem vencedores e tal, né? Criação de uma Liga das Nações, onde se resolveriam as questões de rivalidades de forma diplomática, né? Praticamente foi vencido em tudo, né? Apesar da Liga das Nações ela acabou sendo criada, né? Tá lá na Suíça, né? E aí os ingleses, né, e os franceses, eles impuseram, né, uma humilhação muito grande à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Então a Alemanha perdeu território, praticamente, né, 1/7 do território, 1/10 da população, a Alsácia-Lorena rapidamente devolvida, né, à França. Inclusive o próprio Tratado de Versalhes, né, o Clemenceau, que era o primeiro-ministro francês, ele fez questão de que o acordo fosse assinado, né, o Tratado de Paz, né, o Tratado de Versalhes, fosse assinado no mesmo lugar onde surgiu a Alemanha e a França foi derrotada na Guerra Franco-Prussiana, na Sala dos Espelhos, né, no Palácio de Versalhes. E isso fez com que a Alemanha fosse obrigada a perder os territórios, a perder a população, tinha que entregar grande parte da sua produção mineral para os vencedores, né? Teve que assumir uma dívida em relação aos vencedores de bilhões de dólares, né? Perdia sua produção, né? Praticamente parou de ter forças armadas, né? Só tendo exércitos com armas leves, não mais do que 100 mil homens, né? E homens que eram sempre não era um exército profissionalizado, né? Era um exército de pessoas que se inscreviam para o exército, né?
e marinha de guerra foi abolida, todos os navios de guerra submarinos que sobraram na guerra foram entregues principalmente aos ingleses, né? As poucas colônias que a Alemanha tinha na África perderam também para os ingleses e franceses, né? E isso gerou na Alemanha um sentimento de ódio, né, aos vencedores, né, dessa humilhação. E não só isso, né, gerou uma crise nunca antes vista, né, hiperinflação, desemprego, né, então havia hiperinflação com recessão econômica, né, o crescimento do radicalismo político, né, surgimento do partido nazista, a radicalização do Partido Comunista, né, que cresceu não só em termos de radicalização política, mas também de número de filiados, né? Então, assim como surgiu, né, o Partido Nazista, que também aumentou muito seu número de filiados, começou a ter muitas vitórias eleitorais, né, e tal. E a radicalização vai levar ao poder o Hitler, né? Isso aí é inegável. Então, o Tratado de Versalhes foi extremamente complicado para a Alemanha, porque gerou uma crise violentíssima na Alemanha, e essa crise, né, que seja uma crise geral, né, que a gente pode dizer que foi uma crise total, né? Uma crise política, econômica, social, uma crise cultural, né? É muito complexo o negócio, né? E nisso nós temos a culpa principalmente dos franceses e ingleses, né? Já que o presidente dos Estados Unidos queria uma paz sem vencedores e queria, não queria jogar, né, uma consequência muito grande para a Alemanha, né? Então isso é extremamente importante, né? E é isso, né? Então acho que chegamos a isso. Então, um abraço, estude história.